Você já ouviu que Davi era o homem segundo o coração de Deus, certo? Mas o que quase ninguém te conta é que após o seu pior pecado, Deus não o poupou das consequências. Por um ano inteiro, ele viveu uma mentira, achando que estava seguro, enquanto a espada já estava sendo afiada contra a sua própria casa. O perdão de Deus é real, mas o preço da semente plantada é amargo. Você está pronto para entender por que o pecado de Davi quase destruiu seu legado? O silêncio das Escrituras não é vazio. Ele ecoa uma verdade que poucos estão prontos para encarar. A Bíblia não exalta homens, não constrói monumentos à grandeza humana, nem dedica suas páginas à glorificação daqueles que o mundo chamaria de heróis. E há uma razão profunda para isso. Cada virtude, cada gesto de bondade, cada ato de coragem que já brotou do coração humano, tudo tem uma única origem: Deus. O homem, por si só, nada possui que possa reivindicar como próprio. Tudo o que é bom vem do alto, e tudo o que parece forte só permanece de pé enquanto estiver ligado à fonte divina. Quando essa ligação se rompe, ainda que por um instante silencioso, a queda deixa de ser uma possibilidade e se torna apenas uma questão de tempo. É por isso que a história bíblica ensina, com firmeza e sem adornos, que confiar em si mesmo é o primeiro passo para a ruína. Como está escrito, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. E diante de inimigos assim, invisíveis e implacáveis, nenhum homem permanece de pé sustentado apenas por sua própria força. Foi nesse terreno invisível, onde as batalhas mais perigosas acontecem em silêncio, que começou a queda de um rei que um dia fora segundo o coração de Deus. Davi não caiu de uma vez. Não foi um momento súbito nem um erro isolado. Sua ruína começou onde quase ninguém percebe, dentro do coração. A confiança que antes era depositada em Deus começou, pouco a pouco, a ser transferida para si mesmo. O aplauso dos homens, o peso da coroa, o conforto do palácio, tudo isso começou a sussurrar uma mentira perigosa, a de que ele era forte por si só. As nações ao redor viviam sem limites, reis agiam sem restrições e, lentamente, sem perceber, aquele padrão começou a parecer aceitável. O senso de pecado foi sendo abafado, não por rebeldia aberta, mas por pequenas concessões, decisões silenciosas, pensamentos não confrontados. E assim, sem alarde, a alma foi sendo afastada da única fonte de vida, porque o inimigo não precisa destruir tudo de uma vez. Basta começar com pequenas brechas, quase imperceptíveis, que com o tempo se tornam portas abertas para a destruição. Enquanto a guerra ainda ecoava nos campos distantes, uma decisão aparentemente simples mudou o curso de toda a história. Davi permaneceu em Jerusalém. Ele, que tantas vezes havia marchado à frente de seu povo, agora escolheu ficar. Ao seu redor havia paz, conforto e segurança, tudo aquilo que, quando não vigiado, adormece a alma. Os exércitos avançavam, as vitórias já pareciam certas e o peso da responsabilidade foi substituído por uma sensação perigosa de controle. Foi nesse exato momento, não no caos da batalha, mas no silêncio da tranquilidade, que o tentador encontrou espaço. A mente, que deveria estar voltada para Deus, começou a vagar. O coração, que antes buscava a direção divina, começou a se apoiar em sua própria vontade. E quando o homem deixa de vigiar, não percebe que já não está mais sozinho em seus pensamentos, porque é na distração que a tentação encontra sua oportunidade mais perfeita. E então, em um instante que parecia comum, tudo mudou. Batseba surge diante de seus olhos, e o que deveria ser apenas um olhar passageiro se transforma em desejo. O que deveria ser rejeitado é alimentado, e aquilo que começa no pensamento rapidamente desce ao coração, e do coração se transforma em ação. Mas havia algo que tornava tudo ainda mais grave. Ela não era livre. Era esposa de Urias, um homem leal, corajoso, que naquele exato momento lutava pelo reino e pelo próprio rei que agora o traía. O contraste é devastador. Enquanto Urias arriscava sua vida no campo de batalha,
Davi cedia à fraqueza dentro de seu próprio palácio. E assim, o pecado não apenas entrou, ele se estabeleceu. Aquele que fora escolhido para defender a lei de Deus, agora a quebrava deliberadamente. Aquele que deveria ser exemplo, se tornava pedra de tropeço. E o mais perigoso de tudo, ele ainda não havia despertado para a gravidade do que havia feito. O erro já estava consumado, mas as consequências apenas começavam a surgir. O medo tomou o lugar da consciência, e aquilo que poderia ter sido confessado com arrependimento, agora precisava ser escondido a qualquer custo. Davi tentou encobrir o que havia feito, como se o silêncio pudesse apagar a realidade. Mas o pecado nunca permanece oculto. Ele exige mais, sempre mais. Cada tentativa de esconder a verdade apenas aprofundava o abismo em que ele estava caindo. A lei era clara. O adúltero era réu de morte. E agora, não era apenas sua honra que estava em risco, era sua própria vida, seu trono, sua história. Urias, o homem traído, poderia retornar, poderia descobrir, poderia reagir, e a nação inteira poderia ser lançada em caos. O peso da culpa começou a pressionar sua alma, mas ao invés de buscar a Deus, Davi escolheu outro caminho, um caminho mais escuro, mais perigoso. Um caminho que não apenas esconderia o pecado, mas o multiplicaria. E assim, no desespero de manter intacta uma honra já destruída, Davi tomou uma decisão que marcaria sua história para sempre. Se Urias morresse, tudo estaria resolvido, ou pelo menos era isso que ele acreditava. A lógica parecia fria, calculada, quase perfeita. Se a morte viesse pela guerra, ninguém suspeitaria. Seria apenas mais uma baixa no campo de batalha. Mas o que Davi não percebeu, ou escolheu ignorar, é que não existe plano humano capaz de encobrir aquilo que Deus vê claramente. Ao ordenar que Urias fosse colocado na linha de frente, onde a batalha era mais intensa, ele não apenas traiu um homem fiel, ele selou seu próprio colapso espiritual. O mesmo inimigo que um dia tentou destruir Saul, agora conduzia Davi pelo mesmo caminho. Não com pressa, mas com precisão, porque a queda mais devastadora não é aquela que acontece de repente, mas aquela que é construída passo a passo, decisão após decisão, até que já não haja mais retorno aparente. Urias caminhava sem saber que carregava nas mãos o peso da própria sentença. A carta selada, enviada pelo rei em quem confiava, continha as palavras que decretariam o seu fim. Ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. E assim foi feito. Joabe, já endurecido por escolhas anteriores, não hesitou. A ordem era clara e a obediência ao rei falou mais alto do que a fidelidade a Deus. No calor da batalha, quando o som das armas abafava qualquer suspeita, Urias foi abandonado e caiu. Não como um derrotado, mas como um homem traído. E naquele instante silencioso, onde a poeira ainda subia e o sangue tocava o chão, algo muito maior do que a vida de um soldado havia sido perdido. A justiça, que um dia reinou firme em Israel, começava a ruir, não por mãos estrangeiras, mas por dentro do próprio trono. Até aquele momento, a história de Davi havia sido marcada por honra, retidão e temor a Deus. Estava escrito que ele julgava e fazia justiça a todo o seu povo, e essa verdade havia conquistado o coração da nação. Mas agora, algo havia mudado. Aquele que governava sob a direção divina tornara-se, ainda que temporariamente, instrumento de forças que não vinham do alto, e mesmo assim, ele continuava no trono. Continuava sendo obedecido. Esse é o perigo mais sutil, quando a autoridade permanece, mas a comunhão com Deus já foi rompida, porque aqueles que obedecem a um homem que se afastou de Deus, sem discernimento, colocam suas próprias almas em risco. Joabe não apenas executou uma ordem, ele cruzou uma linha. A lealdade ao rei o levou à desobediência ao Senhor, e nesse conflito invisível, ele fez sua escolha. O poder concedido a Davi nunca foi absoluto. Ele sempre esteve sujeito à lei divina. As potestades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1. Mas essa autoridade não existe acima do próprio Deus.
Quando Davi ordenou algo contrário à lei, obedecer a ele deixou de ser virtude e passou a ser pecado. O princípio permanece claro, ecoando através das palavras do apóstolo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11:1. A obediência verdadeira não é cega, ela é guiada pela verdade. E quando a verdade é ignorada, até mesmo a fidelidade pode se tornar um erro fatal. Enquanto isso, o plano seguia adiante. O relatório da batalha foi cuidadosamente preparado. Nenhuma acusação direta, nenhuma evidência explícita, apenas fatos narrados com precisão suficiente para encobrir a realidade. Mas havia uma frase, uma única frase, que carregava todo o peso da tragédia: Urias estava morto. A resposta de Davi veio fria, distante, quase indiferente. Não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. 2 Samuel 11:25. Como se fosse apenas mais uma perda comum da guerra, como se não houvesse intenção por trás do acontecido, como se a consciência pudesse ser silenciada por palavras calculadas. Mas dentro dele, algo já havia sido profundamente afetado. A sensibilidade ao pecado, que antes o levava ao arrependimento imediato, agora parecia adormecida. O homem que um dia tremeu diante de Deus, agora justificava o injustificável. E enquanto isso, Batseba chorava. Cumpria os dias de luto por seu marido, sem imaginar completamente a teia de havia sido tecida ao seu redor. E quando o tempo passou, Davi a trouxe para dentro de sua casa e a tomou por esposa. Tudo parecia resolvido, silenciado, encerrado. Mas o céu não havia permanecido em silêncio. Aquilo que aos olhos humanos parecia escondido diante de Deus estava completamente exposto. O homem que recusou tocar em Saul por respeito ao ungido do Senhor, agora havia manchado suas próprias mãos com sangue inocente. E mesmo assim, continuava vivendo como se nada tivesse acontecido. A prosperidade não cessou imediatamente, o trono não foi tomado, a rotina seguiu. E esse é um dos enganos mais perigosos. Quando as consequências não vêm de imediato, o coração começa a acreditar que escapou. Mas o tempo de Deus não é o tempo do homem. E enquanto Davi seguia em sua ilusão de controle, algo já estava sendo preparado, não para destruí-lo completamente, mas para confrontá-lo de maneira que jamais esqueceria. Desde o princípio, o inimigo sempre apresentou o pecado como algo vantajoso, atraente, quase necessário. Foi assim com os anjos, foi assim com Adão e Eva e continua sendo assim até hoje. A transgressão nunca se apresenta como morte, ela se disfarça de oportunidade. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. E Davi havia entrado exatamente por esse caminho. Mas a história ainda não havia terminado, porque mesmo quando o homem se afasta, Deus, em sua misericórdia, ainda busca, ainda chama, ainda confronta. E por amor, não apenas a Davi, mas a todo Israel, o silêncio precisava ser quebrado. O nome de Deus havia sido desonrado, e aquilo não poderia permanecer assim. Então, uma ordem foi dada no céu, e ela não envolveria exércitos, nem batalhas, nem armas. Apenas um homem, um profeta. Natã recebeu uma missão que poucos aceitariam: levar ao rei uma mensagem que poderia custar sua própria vida, confrontar aquele que tinha poder absoluto, falar a verdade onde o silêncio parecia mais seguro. Mas Natã não foi movido por coragem humana, foi guiado por algo maior, e ao entrar na presença de Davi, não trouxe acusações diretas, nem palavras de ataque. Trouxe uma história simples, mas carregada de justiça. Ele falou de um homem rico que possuía muitas ovelhas e de um homem pobre que tinha apenas uma e a amava como filha. E quando o rico recebeu uma visita, ao invés de usar do que era seu, tomou a única ovelha do pobre e a matou. Ao ouvir aquilo, algo despertou em Davi. Sua indignação foi imediata. Seu senso de justiça, que parecia perdido, voltou à tona. E sem perceber, ele estava prestes a pronunciar a sentença contra si mesmo. O silêncio pairava no ambiente enquanto Natã começava a falar,
não com acusações, mas com uma história simples e devastadora. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. As palavras fluíam com naturalidade, mas carregavam um peso invisível. O rico possuía tudo, abundância sem limites. Já o pobre tinha apenas uma pequena cordeira. E não era apenas um animal, era parte de sua vida. Crescera com ele, comia do seu prato, dormia em seu regaço. Era como filha. E então, em um gesto cruel, injustificável, o homem rico, ao receber um visitante, recusou-se a usar do que era seu e tomou a única coisa que o pobre possuía. O silêncio que se seguiu não era vazio, era tenso, carregado, esperando por uma reação. E Davi, sem perceber, já não estava ouvindo apenas uma história, estava sendo conduzido a encarar a própria alma. A indignação explodiu dentro de Davi como um fogo que há muito tempo não ardia. Sua justiça, antes adormecida, despertou com força. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. 2 Samuel 12:5. Sua voz carregava autoridade, convicção e, ironicamente, verdade. Ele ainda conseguia reconhecer o mal, mas não em si mesmo. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado. 2 Samuel 12:6. Era a sentença, clara, direta, sem misericórdia. Naquele instante, Davi se colocou no lugar de juiz, sem perceber que já estava no banco dos réus. Porque há algo profundamente humano nisso. Enxergar com clareza o erro do outro, enquanto se permanece cego diante do próprio pecado. E foi exatamente nesse ponto que a verdade, até então envolta em parábola, rompeu o silêncio com força absoluta. Natã ergueu os olhos e fixou-os no rei. Não havia mais história, não havia metáforas, apenas uma frase, curta, direta, impossível de escapar. Tu és esse homem. O peso dessas palavras não pode ser medido, apenas sentido. Tudo veio à tona, cada escolha, cada tentativa de esconder, cada justificativa, tudo desmoronou diante da verdade. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? E então, como um espelho que não permite distorção, a realidade foi exposta. Urias foi morto. Batseba foi tomada. O pecado não estava oculto, nunca esteve. Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. E aquilo que o homem tenta esconder nas sombras, Deus revela à luz, não para destruir, mas para confrontar, não para condenar imediatamente, mas para dar ao coração a chance de despertar. A voz de Deus, através do profeta, não apenas revelou o pecado, ela lembrou a graça que havia sido desprezada. Eu te ungi sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. 2 Samuel 12:7. Tudo o que Davi era, tudo o que possuía, tudo o que havia conquistado, vinha de Deus, e ainda assim ele escolheu o caminho da desobediência. A sentença foi então declarada, não como vingança, mas como justiça. Não se apartará a espada jamais da tua casa. 2 Samuel 12:10. Aquilo que foi feito em oculto seria exposto. Aquilo que foi escondido traria consequências visíveis. Porque o pecado, ainda que perdoado, deixa marcas. Ele rompe estruturas, fere relações, altera destinos. E naquele momento, Davi não estava apenas ouvindo palavras, ele estava vendo o futuro se desenhar diante de seus olhos, como consequência direta de suas escolhas. E então, o rei que um dia venceu gigantes, que enfrentou exércitos, que governou com justiça, se quebrou. Não diante de homens, mas diante de Deus. Sem desculpas, sem justificativas, sem tentar se defender, ele apenas disse: pequei contra o Senhor. 4 palavras, mas carregadas de um arrependimento real. Porque naquele instante, Davi entendeu algo que muitos nunca compreendem. Seu maior erro não foi apenas contra Urias, nem apenas contra Batseba, foi contra Deus. Todo pecado, em sua essência, é uma ruptura com o Criador. E quando essa consciência desperta, o coração não se endurece, ele se curva,
ele se rende, ele reconhece. E é nesse ponto, não na perfeição, mas no arrependimento sincero, que a misericórdia encontra espaço para agir. A resposta veio, não anulando a justiça, mas revelando a graça. Também o Senhor traspassou o teu pecado. Não morrerás. A vida de Davi foi poupada. O juízo que ele mesmo havia declarado não caiu sobre ele. Mas isso não significava ausência de consequências. A criança, fruto daquele pecado, não sobreviveria. E essa dor seria profunda, mais profunda do que qualquer sentença imediata. Porque agora o arrependimento não seria apenas palavras, seria vivido, dia após dia, no sofrimento, na perda, na lembrança constante de que o pecado cobra um preço. E ainda assim, havia misericórdia, havia perdão, havia uma chance de recomeço. Não sem cicatrizes, mas com esperança. Quando a doença atingiu a criança, Davi não reagiu como rei, reagiu como um homem quebrado. Jejuou, chorou, se prostrou no chão. Durante noites inteiras, buscou a Deus com intensidade, com dor, com um coração verdadeiramente arrependido. Recusou conforto, recusou ser levantado. Nada mais importava. Apenas um pedido: misericórdia. Porque ele sabia, Deus já havia, muitas vezes, mudado sentenças diante do arrependimento humano. E talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança. Mas quando a resposta veio, não foi a que ele desejava. A criança morreu. E naquele momento, o silêncio voltou. Mas dessa vez, não era o silêncio do engano, era o silêncio da aceitação. Davi se levantou, lavou o rosto e adorou, porque mesmo em meio à dor, ele compreendeu algo que poucos conseguem. Deus continua sendo justo e continua sendo bom. Ao longo das gerações, muitos olharam para essa história e questionaram: por que expor algo tão sombrio? Por que permitir que a queda de um homem tão honrado fosse conhecida por todos? A resposta está na própria advertência. Com este feito, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. O pecado de Davi não afetou apenas sua vida, ele afetou a percepção de Deus diante dos homens. E até hoje, muitos usam essa história como motivo de dúvida, de escárnio, de incredulidade. Mas há uma verdade ainda mais profunda aqui, uma que não pode ser ignorada. A Bíblia não esconde falhas, porque sua mensagem não é sobre a perfeição do homem, é sobre a graça de Deus. E é exatamente essa tensão entre queda e redenção que mantém viva uma pergunta silenciosa no coração de quem ouve essa história. Até onde alguém pode cair e ainda assim ser alcançado pela misericórdia? A história de Davi nos ensina que nunca é tarde para voltar, mas que o melhor caminho é sempre a obediência. Se essa mensagem tocou seu coração ou te trouxe esperança hoje, deixe o seu like. Isso ajuda este vídeo a chegar a outras pessoas que também podem estar lutando contra o peso da culpa. Se você quer continuar estudando a palavra e fortalecendo sua caminhada com Deus, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado por dedicar esse tempo para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Que o exemplo de Davi nos mantenha vigilantes e que a sua graça nos mantenha de pé. Até o próximo vídeo.